Irmãos, é um texto que eu gosto muito de falar com os irmãos. É esse texto de Lucas aqui que eu vou ler com vocês. Gosto demais de meditar. São Lucas 11. Quem encontrou diz amém. O versículo, meus amados irmãos, é o 21 a seguir. Quando o valente guarda armada a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura, em que confiava, e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando um espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha-a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado deste homem é pior do que o primeiro. O último estado é pior do que o primeiro. Senhor Jesus, nos ajuda, meu Deus, a estar na tua presença. Nos revela a tua mensagem aqui nesta noite. Fala aos nossos corações aqui hoje. Não deixa vidas, ó Pai, angustiadas e tristes, mas que todos sejam agora abençoados pelo poder do nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, queridos. Louve a Jesus com as suas palmas. Mais alegre as palmas. Glória a Deus. Esse texto descreve para nós um processo de libertação. Processo de libertação. Esses versículos que estão contidos aqui, aonde eu li com vocês, descreve uma pessoa oprimida pelo poder do diabo. Esse diabo, irmão, ele é valente dentro de uma casa chamada corpo humano. Ele é descrito por Jesus como um valente. Quando um valente guarda a sua casa, em segurança tudo está quanto ele tem. O valente aí do texto descrevido é o diabo. Ele entra no corpo da pessoa, irmão, e ele domina tudo. Ele é o senhor daquela pessoa. Ele fala para a pessoa assim: vai ali, cheira um pino de cocaína. E a pessoa vai cheirar cocaína como se estivesse cheirando picanha. O diabo fala com ele: vai ali. Eu vinha falando com o jovem Micael, ele nunca bebeu. Falei: você tem noção do que é um uísque? Aquilo é um fogo do inferno. Aquilo queima mais do que cachaça. E o diabo diz: toma o uísque, toma a velho barreiro. E a pessoa toma aquilo queimando, escravizado pelo diabo, meus amados, escravizado por Satanás. Quem sabia disso diz amém, meus irmãos. O diabo ele é sujo e ele vai escravizando as pessoas de uma forma terrível. Ele fala para a mulher: põe uma bolsinha e se faz de prostituta. Vende o seu próprio corpo. E a mulher, moça bonita, nova, ela é tão subordinada ao diabo que ela vai para qualquer esquina. Ela não quer saber se é velho, se é novo, se é gordo, se é magro, preto, branco, casado, solteiro, se está doente ou não. Passou o dinheiro, ela vende o corpo, porque ela tornou-se escrava do valente
que está dentro dela. Quantas pessoas que você já encontrou que diz assim: pastor, eu tenho vontade de abandonar o cigarro, eu tenho vontade de abandonar as drogas, eu tenho vontade de abandonar isso, abandonar aquilo, mas a pessoa não consegue abandonar. Sabe por quê? Porque ela está subordinada ao diabo. Quem está entendendo diz amém. E o diabo, meus queridos e amados irmãos, dominava o mundo. O diabo era esse valente que dominava a terra. Aleluia. O diabo dominava de tal forma que pegava um coitado de um homem que morava em Gadara e fazia com que esse homem sentisse prazer de dormir no cemitério. Esse homem sentia bem em dormir no cemitério. Esse homem cortava o seu corpo, e diz a Bíblia que ninguém conseguia prender este homem. Muitas pessoas que vocês veem caminhando pelas ruas aí, dormindo na sarjeta, se você oferecer para ele uma casa, ele não quer. Se você oferecer para essa pessoa uma casa, se você oferecer para essa pessoa uma comida, eles não querem. O pastor contou para nós esses dias aqui em São Bernardo, pastor José, que um pastor pegou 3 moradores de rua, deu banho, levou para a igreja, arrumou um lugarzinho para eles morar na igreja, arrumou a comida, arrumou a roupa, arrumou tudo para eles. E esses 3 homens foram morar na igreja. Aí um deles, depois de 2 anos, um deles falou: pastor, muito obrigado, pastor, foi muito bom estar aqui na igreja, os cuidados de você foi muito bom, pastor, o primeiro deles, mas eu estou sentindo falta da rua. O meu lugar não é dentro de casa, o meu lugar não é obedecendo regras, o meu lugar é na rua, eu vou embora. Passou mais uns meses, o segundo disse: pastor, me desculpe, foi muito bom, mas eu não sinto bem aqui dentro. Foi embora. O terceiro já estava com 3 anos, já era obreiro, tinha a chave da igreja, abria, fechava. E ele vai dizer: pastor, esse negócio de chave não é para mim. Esse negócio de ficar abrindo porta, eu gosto de dormir olhando para as estrelas. Eu gosto de ver a lua. Estou indo embora. Sabe o que é isso? O que faz uma pessoa ter prazer de viver no mundo, o que faz a pessoa ter prazer de dormir na sarjeta, de não ter um banheiro digno para usar, não ter uma casa para morar. Muitos desses homens que vocês veem aí na sarjeta são formados. Você encontra advogados, graduados, morando na rua. Sabe por quê? Porque dentro deles há um valente que domina. E eles acham que são livres, mas são dominados por um espírito maligno, por um valente chamado Satanás. Mas Jesus é a mensagem, Jesus é a boa nova. Jesus vem para botar em liberdade os que estão presos. Jesus vem para libertar os que estão oprimidos. Jesus é a verdadeira liberdade. Existe um salmo, eu não sei se eu lembro de cor, com certeza não vou lembrar, difícil lembrar, mas eu fiz muito essa campanha na igreja. Vocês lembram desse salmo, irmão? Fala que o Senhor solta os encarcerados. Eu não lembro onde está esse salmo, mas diz a Bíblia bem claro que o Senhor é aquele que põe os encarcerados em liberdade. E eu creio, meus amados irmãos, é noite de Deus colocar alguém em liberdade. Quem quer a liberdade de Deus? Quem quer a liberdade? O diabo tem prazer de ver as pessoas dominadas e oprimidas por ele. Ele tem prazer nisso. Ele tem prazer de ver a pessoa dominada por um remédio para dormir, um calmante. Ele tem prazer de ver a pessoa subordinada a um remédio controlado. Tem prazer de ver a pessoa subordinada a este mundo. Mas nós nessa noite vamos tomar uma posição, resistir o diabo
e ele fugirá de vós. Salmo o quê? É isso mesmo, Salmo 107. E o versículo é o quê? Eu procurei aqui, é Salmo 107. Vamos procurar o versículo aí. O Salmo 107, o Senhor vai falar aí que o Senhor solta os encarcerados. Aleluia. Vamos ver se alguém acha aí, meus amados. Em nome de Jesus. O Senhor Jesus é aquele que nos dá direção. Quem achar primeiro aí, lê para mim aí. Salmo 106 ou 107, por aí, vai dizer que o Senhor tem poder para soltar os que estão presos. Eu sei que hoje é noite de liberdade. Deus não quer te ver preso. Eu já vi casos, meus amados, de pessoas que são presas em um sentimento. Eu não vivo sem esse homem. Prisão. Eu não vivo sem essa mulher. Prisão. Você vive sem dinheiro, você vive sem homem, você vive sem mulher, você vive sem carro, você não vive sem a presença de Deus. Salmo 146, obrigado, irmão Emerson. Salmo 146, versículo 7. O que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos famintos, o Senhor solta os encarcerados. Quem crê que é noite de Jesus soltar alguém que está entre nós? Tem alguém precisando de liberdade. Tem alguém precisando de sair do cativeiro. E o Senhor está aqui para te dar vitória. Diz o texto sagrado, que é o texto base que nós lemos: quando o valente guarda a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira toda a sua armadura em que confiava e reparte os despojos. Espera aí, como é que é o texto? Diz: mas sobrevindo outro mais valente e vencendo. Quem é esse outro mais valente que chega quando a pessoa está oprimida pelo diabo? Quem é o outro mais valente? Sobrevindo o outro mais valente e vencendo. Quando é que Jesus venceu o diabo? Jesus venceu o diabo, meus irmãos, na cruz. Jesus venceu o diabo no deserto. Jesus venceu o diabo em todas as vezes que eles bateram de frente. O nosso Jesus foi vencedor. Jesus bateu de frente com o diabo quando tinha um menino que caía no fogo e caía na água. Ninguém resolveu. O mais valente, chamado Jesus, amarrou o diabo, repreendeu o diabo e botou o menino em liberdade. O gadareno, cadeia não prendia o gadareno, nada resolvia para o gadareno, mas o mais valente chegou e botou o homem em liberdade. Ele andava nu, rasgava a roupa, ele vestiu roupa e voltou para sua família. Porque quando o mais valente chega, ele domina tudo. Ele domina tudo. Até hoje você foi perdedor, até hoje você perdeu, porque você está do lado mais fraco. Passa para o lado do Senhor e fala: Senhor, eu não sou dependente de nada aqui da terra, eu só dependo do Senhor. O diabo faz a pessoa ficar dependente de tudo, de roupa nova, de salão de beleza, de passeio, de bebida, de droga, de adultério, de fornicação, de tudo. Mas os que têm o Senhor, de nada sente falta, porque o Senhor preenche todo o vazio do coração do homem e do coração da mulher. Alabassúria. O mais valente chegou para tirar a depressão. O mais valente chegou
para tirar a ansiedade. O mais valente chegou para expulsar a macumba. O mais valente chegou, alabassúria, para curar. O mais valente chegou para tomar tua causa. O advogado dos advogados chegou para te dar vitória. Aqui na terra é mais ou menos assim. O rico, ele contrata um advogado, e o nome dos advogados dos ricos é respeitado. Se você, quando chega na audiência, os políticos, os carros blindados, o advogado desce do lado. O advogado é mais estrela que o cliente, porque o camarada é conhecido no Brasil inteiro. Agora você imagina quando um servo de Deus tem o próprio Cristo como nosso advogado. O valente está lá, a condenação vem para nós, e quando nós chegamos no tribunal, o mais valente é o advogado. Quando todo mundo começa a olhar dizendo assim: o advogado é esse? O advogado é esse? Já perdi. Certa feita tinha um homem diante do tribunal, capítulo 3 de Zacarias. Ele estava com a roupa suja, estava com a vida comprometida, o diabo em cima dele dizendo: esse vai morrer, esse pastor está caído, é o sumo sacerdote Josué, não tem o que fazer. Mas de repente o advogado dele chegou e falou: traz roupa limpa para o meu cliente, traz mitra limpa para o meu cliente. Sai daqui, Satanás, eu te repreendo. Esse é um tição tirado do fogo. Quando o mais valente chega, quando o mais valente chega, a história muda. Josué estava de cabeça baixa, sujo, imundo, se sentindo um lixo. Mas o advogado chegou, o mais valente, chegou e falou: traz roupa limpa para Josué, mitra limpa na cabeça, veste uma roupa nova para ele. E a ti te digo, Satanás, o Senhor te repreende. Eu estou dizendo isso aqui em nome de Jesus. Eu quero pedir ao Senhor que manda o anjo dele lá na minha casa, lá no meu coração, e que ele mostre para o diabo que nós temos um dono. Nós não somos qualquer um. Nós temos um Deus que luta por nós. Charabacalabassúria, Salabaiandoramanahasi, Oriandalabastecanaiassou. Aleluia. Deus quer dominar a sua vida, e Ele está botando para fora aquilo que não presta. Tinha uma mãe que não sabia o que fazia com a filha possuída por um espírito de demônios. E aquela mãe vai procurar ajuda, vai procurar o mais valente. Diz: tem um valente lá em casa, a minha filha está oprimida. Ele diz assim: sua filha já está liberta, mulher. Como é que chama a mulher? A Ciro-Fenícia. Quando a mulher volta para casa, sua filha já está liberta. O Senhor está lutando por nós. É tempo do Senhor lutar pela nossa causa. Aleluia. E o Senhor entra, não importa. O Senhor expulsa os demônios e entra. Ele tira a tradição religiosa, Ele tira a tradição, Ele tira desejos pecaminosos, desejos obscenos. Ele vai tirando as vaidades, vícios. Ele vai limpando, vai arrumando a casa. Até o semblante da pessoa muda. Até o semblante da pessoa é transformado quando Jesus chega. A depressão vai embora, a angústia vai embora, porque aonde Jesus chega, até a tristeza salta de alegria. Tem alegria para você aqui nesta noite. Quem quer a alegria do Senhor na tua vida? Receba a alegria da parte de Deus. O texto vai dizer que o Senhor, meus amados, vai lá e expulsa esse inimigo dessa casa. E o Senhor impetra nessa casa uma verdadeira reforma. É possível você ver a pessoa fica no mundo, ele para com os estudos, ele para com os anseios da vida, ele para com os projetos. É bem comum você ver alguém voltar para a igreja, e quando ele vem para a igreja dá vontade de estudar, dá vontade de fazer uma faculdade, dá vontade de fazer uma graduação, dá vontade de fazer uma especificação profissional. Sabe por quê? Porque a reforma é completa.
Quando Jesus entra, Ele não muda só o coração, Ele muda o coração, Ele muda a mente, Ele muda a aparência, Ele muda o olhar, Ele muda o gesto, Ele muda a palavra. As palavras que saem da boca é diferente, o linguajar é diferente, porque Jesus impetra uma verdadeira reforma. Jesus quer reformar a tua vida, Jesus quer consertar sua vida. Eu já vi pessoas que chegam na igreja e o semblante da pessoa está parecendo um semblante de uma pessoa de 100 anos. Uma pessoa novo, tão acabado. Porque o diabo ele usa e abusa. A casa não é dele. A casa, o corpo humano não foi feito para o diabo. Quem sabia disso? Irmão, o corpo humano é uma casa maravilhosa. É uma das melhores construções. É o corpo humano. O corpo humano não foi feito para demônio morar. O corpo humano com as emoções, com os 5 sentidos, olfato, tato, paladar, tudo que nós temos aí, o corpo humano foi feito para ser morada do Espírito Santo. É para o Espírito Santo sussurrar e você ouvir a voz do Espírito Santo. É para o Senhor Jesus chegar no culto e você sentir o cheiro do lírio dos vales, da rosa de Saron. O corpo humano foi feito para você sentir o calor da presença do Espírito Santo passeando entre nós. Os seus olhos foram feitos para você ter visões espirituais e contemplar as coisas de Deus. Aí o diabo fica furioso, querendo dominar o teu corpo. Você já imaginou o diabo no domínio de um corpo humano? Ele dá pesadelos, ele dá sonho, ele dá vontade de usar droga, ele dá vontade de morar na rua, ele dá vontade de viver uma vida suja. Mas Jesus chega e amplia uma reforma e faz uma pessoa ficar uma casa limpa. Jesus começa a tirar os entulhos, Jesus começa a tirar os lixos, lixo de um relacionamento destruído, lixo de uma vida sentimental destruída, lixo que alguém deixou. Sabia que tem pessoas que deixam lixo dentro de nós? Tem palavras que a gente ouve, que machuca tanto, que passa anos e essas palavras continuam trazendo efeitos negativos e destruidores na nossa vida. E quem sabe tem pessoas aqui conosco nessa noite em que as palavras te machucaram, alguém te feriu, alguém disse palavras que te machucou. O teu coração, essa casa, está cheio de entulho do antigo morador que teve aí. Eu não sei se esse antigo morador foi um relacionamento, foi uma frustração pessoal, foi uma frustração na vida financeira, mas tem gente aqui cheio de lixo que alguém deixou dentro de você. Mas o Senhor chegou para fazer uma obra. O Senhor chegou para fazer uma obra de limpeza, de ampliação. Deixa o Senhor limpar. Quem quer que o Senhor limpe teu coração? Quem quer que o Senhor limpe a tua alma? Alabassuriandalabaia. É preciso. Cada morador que chega na casa, quem tem imóvel de aluguel sabe como é que é. Você aluga seu imóvel, a pessoa, um quer pintar a parede de preto, outro quer pintar de azul, outro de amarelo. Eu imagino o nosso corpo por dentro quando o diabo está morando no corpo de uma pessoa. Caveira, ódio, rancor. Mas quando o diabo saiu, Jesus entra e ele pinta essa alma de branco. Ele limpa a nossa alma. Aleluia. Ele começa a enfeitar a nossa casa. Ele começa a deixar uma casa linda, maravilhosa. Aleluia. Parece que eu estou vendo Jesus entrando em alguma pessoa. Parece que eu estou vendo Jesus fazendo uma limpeza no coração de alguém. Você pode receber a presença de Jesus. Ele quer fazer uma obra de limpeza. Ele quer fazer uma transformação. Sabe aquele monte de lixo? Jesus chega. Um monte de entulho que foi deixado pelo antigo morador. Palavras, prejuízos, angústias. Aí Jesus reforma a casa toda. Aí Jesus limpa tudo, põe tudo no lugar. Só tem uma coisa: Jesus espera que você convide ele para morar. Senão ele entra, limpa tudo, e quando ele terminar de limpar, ele faz o quê? Ele vai embora, porque você não convidou ele para ficar. Lembra quando Jesus chega numa mulher, no capítulo 4 de João, ele encontra com a mulher já tinha tido 5 maridos,
e tinha tomado o marido da outra, estava com 6. A mulher gostava de tomar o marido dos outros. Jesus diz assim: chama teu marido. Ela diz assim: não tenho marido. Ele diz assim: disseste bem, porque tiveste 5 e o que você tem agora não? Você tomou de alguém. Que tem de gente aí tomando de alguém. Aí o Senhor entra naquela casa daquela mulher, limpa aquela mulher, lava aquela casa, ganha os moradores de Samaria. Quando Jesus limpa tudo, que Jesus vai sair, fica conosco, Jesus. Tem gente que não só quer a casa limpa, ele quer Jesus morando na casa. Tem gente que só quer que Jesus, faz favor aqui, põe a minha casa em ordem, põe a minha vida financeira em ordem, põe meu casamento em ordem, põe o meu emprego em ordem, põe a minha vida sentimental em ordem. Jesus diz assim: terminei tudo, decorei, botei um quadro na parede, montei a cama para você dormir, fiz todo o design da tua casa, deixei tudo pronto. A pessoa diz assim: agora pode ir embora, Senhor Jesus, não precisa ficar. É isso que muitos fazem. Só que tem pessoas que não. Diz: Jesus, faz a casa, mas deixa um quarto para o Senhor morar. É aquela mulher que observava o profeta Eliseu passando. Lembra daquela mulher? No capítulo 7, capítulo 4 do livro de 2 Reis, uma mulher que observa Eliseu passando, e ela diz assim: meu amor, vamos fazer um lugar na nossa casa, vamos fazer um espaço para o profeta ficar na nossa casa. Tem lugar para Jesus na sua casa? Tem lugar para Jesus na sua vida? Tem lugar para Jesus no teu coração? Se tem lugar, ele vai entrar. Se tem lugar, ele vai entrar. Se tem lugar, ele vai bater. Se tem lugar, se tem lugar, ele vai entrar na tua vida. Se tem lugar, ele vai entrar na tua casa. Ele vai mudar a tua história. Alabassuri me clama alabaste. Orai andou teremenderras. Orianda labate calabachai. Entra, Senhor, e mora na minha casa. Aleluia. É preciso Jesus entrar, irmão. Não é só arrumar a tua casa e ele ir embora. É Jesus arrumar a casa e ele entrar para morar e ele ficar na tua casa. Se não acontece o que, pastor Jefferson? O que é que vai acontecer? Vai acontecer o que está descrito no texto. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, é isso mesmo? E buscando repouso, não achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. Chegando a achar varrida e adornada. Por que varrida e adornada? Porque Jesus chegou na casa e tirou toda a sujeira que tinha na casa. Jesus tirou os entulhos de um relacionamento em frangalhos. Jesus tirou os entulhos de uma vida profissional fracassada. Jesus varreu a casa. A casa está limpa, mas a pessoa não convidou Jesus para morar. Jesus não mora se você não chamar. Jesus não vem se você não convidar. Se bem que ele está dizendo: eu estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Se alguém abrir a porta, eu entrarei na casa, cearei com ele e ele comigo. Alabaçuria. Jesus está batendo no teu coração hoje. Até quando você vem aqui só atrás da bênção, só atrás do milagre? Fala Jesus, entra na minha casa, janta comigo, ceia comigo, participa comigo, vive comigo. Alabaçurianda, alabanaia subia. O texto vai dizer, irmão, escuta aqui. Por que não adianta só você vir na igreja e não tomar uma decisão? Porque você vem aqui, o pastor está aqui para isso, o presbítero está aqui para isso, os obreiros, para orar para Jesus varrer a tua casa, para Jesus arrumar a tua casa. Aí nós oramos, Jesus arruma tudo, tira os vícios, tira o crack, tira a cocaína, tira a fornicação, tira tudo. A casa fica bonitinha, mas não tem morador. O diabo foi expulso da casa. Aí o diabo sai por aí. Ele vai para debaixo da biqueira e diz assim: não quero, essa casa está suja. Casa de biqueira não serve. Drogado, não serve para mim. É uma pessoa que não tem mais escrúpulo. Ninguém recebe um andarilho de pé no chão há um mês sem tomar banho. Não serve para o diabo. O diabo que é uma pessoa bonitinha que nem você, cheirosa que nem você.
cheirosinho que nem você. O diabo quer uma pessoa que nem você, apresentável, terninho, roupinha, bonitinho. É você que é uma casa varrida. É você que não é dominado por álcool. Para você que não é dominado por droga. É você que é uma casa limpa para ele. Ele diz assim: eu fui expulso daquela casa. Será que o homem que me expulsou está morando lá? Ou será que eles não convidaram ele para morar lá? Vou dar uma olhada, vou conferir. Irmão, deixa eu dizer para cá, olha para cá. Todo demônio está de olho em nós. Está de olho. Que você não sabia disso não? Ele está de olho para ver o seu comportamento. Ele está vendo, ele está de olho se na sua casa tem morador. Porque se tiver morador, está saindo fogo na chaminé, está saindo fumaça. Aleluia, tem luz acesa na casa. Ele olha de longe, a casa tem uma tocha de fogo acesa. Aleluia, fumaça sai da chaminé. Ele ouve de longe. Quando ele passa perto da casa, o homem está de joelho 3 da manhã, dizendo: me cobre com teu sangue, me enche da tua presença. Quando é na hora de dormir, a mulher bate o joelho no chão, fala: Senhor, me enche do teu espírito, me enche da tua glória. É fogo para todo lado. E ele diz: tem morador nesta casa. Alabassuri, alabas. Como é que a gente sabia? Quem aqui já morou na roça? Quem aqui já morou? A gente olhava de longe aquela casinha lá no banhado, na baixada. E a gente olhava para a casinha lá embaixo e de repente você via a fumacinha. Você dizia assim: tem gente. De repente o cheirinho do café batia. Tem gente em casa. Aleluia. E não adianta, irmão. Tem muito crente para enganar o diabo. Sabe aquele irmão que sai de casa e com medo do ladrão deixa a luz da sala acesa? Não funciona com o diabo não, viu, irmão? Tem aparência de que está em casa, mas não está, não resolve. Ele está de olho. Aí ele está de olho. Se ele não puder entrar pela sala, ele entra pela porta da cozinha. Cuidado, meus amados. Está dizendo o texto que o diabo vai dizer: eu vou ver como está a casa. Aleluia. Como é que está a sua casa? Jesus está morando nela? Se Jesus não estiver morando nela, ele vai dizer para os seus amiguinhos. Imagina os amiguinhos: cobra, cascavel, 7 demônios. A Bíblia vai dizer que eles são piores do que este. E vai dizer: vem para cá, vamos fazer churrasco. A casa está limpa. O homem chamado Jesus entrou, me expulsou, varreu a casa, mobiliou a casa, decorou a casa, limpou, está cheirosa. Mas não convidaram ele para morar. Ele não está na casa. A geladeira está cheia. Tem tudo para nós usar. Vamos usar. Olha, podemos usar ele lá no trabalho dele. Ele trabalha numa empresa. Podemos usar ele lá dentro da igreja. Ele vai para a igreja. Podemos usar ele lá na prostituição, no adultério, porque ele é uma casa boa, foi reformada, mas não tem morador. E o último estado dessa pessoa se torna pior do que o primeiro. Alabassúria. Você precisa hoje tomar uma decisão. Dizer: Jesus, entra na minha casa. Entra na minha casa, entra no meu coração, mora aqui. Irmão, essa casa só é protegida 100% se o morador chamado Jesus estiver morando nela. Você só tem proteção para sair nesse trânsito se você entrar no teu carro, no teu volante, e o doutor Jesus sentar do outro lado. Você só tem um sono tranquilo se você deitar para dormir na cama e o homem chamado Jesus deitar do teu lado. Você só tem paz, alabassúria, para pregar a palavra se você subir no altar e o homem chamado Jesus subir do teu lado. Você só é alguém se o homem chamado Jesus andar com você. Quem quer receber esse homem chamado Jesus na sua vida? Essa é a mensagem de Deus para nós nessa noite. Esta é a mensagem. Quem pode receber essa palavra? Então fique em pé. Levanta as tuas mãos aos céus agora. Agora eu vou pedir o Senhor para varrer o que não presta.
Eu vou pedir ao Senhor para varrer o que não presta, para tirar o que não presta da nossa vida. Quem crê que o Senhor pode fazer isso? Levante as mãos, começa dando glória, começa. Fala glória. Se você não sabe orar, fala glória, glória, aleluia. Se você não sabe orar, diz santo é o Senhor. Diz santo, 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 santo. Orabasurianda labaste, xarabacalabaia, orianda labalabai, xalabalabás. Ó Deus e Pai, manda teu anjo aqui, manda teus anjos, manda teu poder, limpa essa casa, purifica essa casa, limpa meu coração, limpa minha vida. Arabalabás, sorialabás. Senhor, expulsa esses demônios da insônia, demônios da preocupação, demônios da angústia, demônios da depressão, demônios da tristeza, demônios do pavor. Vai embora, vai embora. O mais forte chegou, o mais poderoso está aqui, o grande eu sou. Aleluia, o valente chegou aqui, o valente é Jesus, o poderoso é o Senhor. Alabalabai, andás, soriamicalabás, orianda, labaste, xalabalabaia. Ó Deus, derrama teu poder, cura os enfermos que entrou aqui hoje, cura os doentes que aqui entrou, os abatidos que aqui estão, traz libertação, traz paz para este coração, traz amor para essa alma, alegra essa vida, alegra essa pessoa, alegra, meu Deus, alegra, confirma teu poder, confirma a tua bênção, confirma a tua vitória, confirma, Senhor amado, Deus maravilhoso, Deus grande e poderoso, Deus forte na peleja. Alabalabaia, alabalabás, alabalabaia, alabalabás, alabalabás. Toma os irmãos de casa, Senhor, toma os irmãos de casa na tua presença. Confirma, meu Deus, a tua vitória, em nome de Jesus.